Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam a um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus.
Glória a Deus, cumprimentamos a todos os videologados com a paz do Senhor Jesus. Nós somos da sede diária Curupaiti, da sub-região Centro-Sul, na qual temos como superintendente da juventude o pastor Adriano Licidônio, como pastor presidente, pastor Humberto Schmidt, e como líder da área Curupaiti, o irmão Osiel e o irmão Igor. E hoje aqui estamos com o irmão Rafael. Paz do Senhor a todos. E com a irmã Nicole. Paz do Senhor a todos. Desde já quero pedir para você que está nos assistindo, para que compartilhe, para que deixe o seu like, porque com certeza esse tema que nós vamos tratar hoje vai ser muito edificante para a sua vida. Então comece fazendo esse evangelismo, enviando o link para os seus contatos, para os seus amigos, para os seus familiares, coloque aí nos grupos, nos status, porque vamos tratar de um tema de extrema importância. Glória a Deus. Então eu gostaria de desde já pedir para o irmão Rafael iniciar orando por esta programação e também orando pelo nosso superintendente da juventude. Amém? Amém. Vamos orar então, irmãos. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença, Senhor, e por essa arma, Senhor, que o Senhor nos deu, Senhor, para, em nome de Jesus Cristo, atacarmos o inimigo, Senhor. Em nome de Jesus, que esta programação venha a ser uma bênção, Senhor. Não só, Senhor, aleluia, em palavras, mas em atitudes e no coração, Pai. Em nome de Jesus Cristo, de cada um que está vendo e ouvindo esta programação, Senhor. Em nome de Jesus. Nós te pedimos também, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pela vida, Senhor, do nosso, aleluia, aleluia, do nosso líder, Senhor, aleluia, superintendente, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o pastor Adriano Licidônio, Senhor, que abençoe a sua vida, continue usando o teu servo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e guarda ele, Senhor, de todo mal, faça a tua vontade sobre ele e sobre esta programação, Senhor, em nome de Jesus Cristo, é o que te pedimos e agradecemos. Amém. Então agora nós vamos iniciar e eu já gostaria de falar para você o nosso tema, que é dependência tecnológica. E nós temos uma pergunta. E qual é essa pergunta? Se você usa a tecnologia ou a tecnologia te usa. E nós temos como base um versículo que o irmão Rafael vai estar fazendo leitura. Vamos abrir nossas Bíblias, aqueles que tiverem Bíblia aí, puderem. Em 2 Pedro 2, 19, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Minha tradução é um pouco diferente, mas vamos ler. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faze-se também servo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então aqui, basicamente, está nos dizendo que aquilo que nos domina, a gente acaba virando escravo daquilo. A própria palavra fala. Não somos nós que estamos dizendo, mas a palavra de Deus diz que nós somos escravos daquilo que nos domina. Então, uma coisa que a gente pode notar hoje em dia, diversos avanços tecnológicos estão causando isso, que é a dependência tecnológica. Muitos jovens, principalmente jovens, crianças, enfim, todas as faixas etárias, pessoas que são dependentes de celulares, de jogo, de rede social, de qualquer coisa. E isso causa um grande prejuízo para as nossas vidas, porque o que é a dependência? A dependência é tu não conseguir viver sem algo, sem aquilo. Tu não consegue ficar 2 horas longe do celular, não consegue ficar um dia, não consegue ficar longe daquilo, você precisa daquilo o tempo todo. E isso vai causando uma dependência. Mas essa dependência afeta muito o nosso espiritual, a nossa saúde mental. Isso vai prejudicando toda a nossa vida. É uma coisa simples ali que você faz, às vezes até sem perceber. Você acaba caindo numa dependência tecnológica sem perceber, e quando vê, a sua vida está totalmente fora do controle. Você não consegue mais realizar as suas atividades cotidianas, você vai adiando o que você precisa fazer naquele momento para ficar em rede social, para ficar em jogo, enfim. São muitas as possibilidades que a tecnologia nos proporciona. E isso nós temos que ter a consciência de saber administrar da forma correta o nosso uso para não gerar uma dependência. Porque imagina só,
nós temos que ter essa consciência de que tudo que é usado, tudo que é feito sem limites, de uma forma exagerada, vai causar um prejuízo na nossa vida, vai causar alguma consequência. Então, nós precisamos nos atentar para isso, de como que nós estamos levando a nossa vida. Por exemplo, uma coisa que é muito comum, né? Porque depender da tecnologia virou uma rotina, virou um hábito comum. Que você sai na rua, no mercado, numa fila, num banco, é normal ver as pessoas ali vidradas no celular, vidradas ali, não conseguindo viver a realidade, né? E muitas pessoas usam isso como um escape, realmente, da realidade. Ficam ali dentro daquele mundo virtual para fugir do que está à sua volta, porque é chato verdade. Ficar numa fila, é chato você ficar esperando, nem que seja por alguns minutos. Aí, qual é o recurso que você tem à sua disposição? Rede social, você fica ali conversando com seus amigos, fica fazendo várias coisas, e isso te distrai, isso te torna algo ali prazeroso naquele momento, né? Porque tem um neurotransmissor no nosso corpo, que é a dopamina, e a dopamina nos dá essa sensação de prazer, de recompensa. Então, quando você está ali, mexendo na sua rede social, falando com alguém, vendo algum vídeo qualquer, você está se alimentando de entretenimento o tempo todo. Então, isso vai te gerando um prazer rápido, fácil, uma recompensa fácil. Só que isso chega um momento que vai trazer um prejuízo para sua vida. Porque você não tem nenhum esforço, é uma coisa muito fácil, é uma coisa muito rápida. Então, quando você vai fazer uma coisa que é um pouquinho mais complexa, digamos, seja estudar, seja fazer qualquer outra coisa, vai se tornar uma coisa difícil. Porque não tem aquela dopamina rápida. É uma coisa que demora um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de esforço. Porque é difícil, né, irmão Rafael, né, irmã Nicole? Quando a gente está acostumado a viver de uma forma, ali à nossa disposição tem a internet, tem várias opções de entretenimento. E aí você precisa estudar, seja para uma prova, você precisa fazer alguma coisa, ler a Bíblia. Porque isso prejudica muito o nosso espiritual também. Porque você acaba deixando isso de lado, acaba não sendo sua prioridade, o que deveria ser. Você fica ali horas na rede social, mas não consegue ficar 10 minutos lendo a Bíblia, não consegue ficar 15 minutos orando. Então, é isso que nós vamos analisar aqui hoje. É como nós estamos levando a nossa vida. Porque tudo que nós vamos falar, tudo que nós estamos falando também serve para nós. Nós também somos jovens, nós também estamos eminentes de ficar dependentes da tecnologia, porque isso é algo que vem se tornando presente, cada vez mais presente na nossa vida, na sociedade. Então, é uma coisa que nós vamos falar para nós mesmos. Então, espero que os irmãos possam interagir aí no chat conosco, envie sua contribuição. Glória a Deus. E que nós vamos estar lendo, então. Irmão Rafael, o que o irmão acha a respeito disso? Primeiro, antes de falar qualquer coisa, eu quero ler uma palavra aqui, que se encontra em Salmos 32. Salmos 32, primeiro versículo em diante. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem em quem o Senhor não imputa a maldade e em cujo espírito não há engano. Agora aqui no 5 agora. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Por que eu li esse versículo, este livro, irmãos, de Salmos, essa citação? Porque nós todos falhamos nessa área. É incrível a quantidade de pessoas que dependem do celular. Alguns irmãos já cheguei a ouvir dizer que o celular é a nossa vida. Não é mais aquilo de que Cristo é a nossa vida. A gente está ouvindo já que o celular é a nossa vida. Tudo está aqui, o dinheiro está aqui, a família está aqui. E Cristo, será que está ali? Glória a Deus. Irmãos, como o irmão estava dizendo mesmo, é lançado uma dopamina no nosso cérebro. E é o mesmo, quase eu creio que ela ia falar isso, daqui a um tempinho.
É o mesmo quase efeito da droga, de muitas drogas. Literalmente se tornou um vício. E eu li essa passagem porque muitas pessoas, como ele está dizendo ali, confessei o meu pecado ao Senhor. Mas o pecado ele está tão acessível na nossa mão, irmã Sara, irmã Nicole, que a gente não se dá por conta de que é um pecado, de que ele está se transformando no pecado. Por exemplo, a gente pode não acessar um vídeo impróprio, um vídeo que vai nos contaminar, mas diversas vezes algo entra nos nossos olhos. No meio de toda aquela informação, eu vou ver agora essa programação, mas alguma propaganda, as propagandas são são ímpia, muitas vezes. Eu gosto, às vezes quem gosta de fazer isso, aleluia, deixar o celular no YouTube e tocando a música e trocando naturalmente, ali numa pasta, numa playlist ali de louvores, mas agora tem propaganda de 2 minutos de uma música do mundo. E se tu não tá ali perto pra trocar, fica tocando ali. Exatamente. Então tá impregnado ali, querendo ou não, aleluia, aquilo nos nossos olhos. Então eu não quero ser hipócrita aqui, vir aqui apontar os erros, apontar o dedo pros jovens, pros irmãos, quem está vendo, não reconhecer o meu erro, a minha falha. Então essa é a minha visão. Nós temos que reconhecer que muitas vezes nós estamos pecando contra Deus em estar primeiramente acordando e pegando o celular e não estar orando primeiramente, em estar angustiado e a primeira coisa é ligar para alguém quando tu deveria falar com o mestre. Realmente. Antes de dormir, ver o celular e não orar. Então, se a gente não reconhecer que isso é um pecado, que é o que o diabo mais quer que a gente faça, isso está no teu cotidiano. Todo mundo usa, todo mundo faz. É uma coisa aceitável. Aceita. A gente não se arrepende e é um pecado encoberto que pode nos levar para o inferno. E a gente não perceber que era um pecado. É um pequeno detalhe ali, né? A gente não se importa com isso porque é um pequeno detalhe. Mas quando você percebe, já saiu fora do seu controle. Você passou o dia todo na rede social, não fez nada de útil. E aí vem aquele sentimento de culpa. Passou o dia, já é noite, eu não fiz nada. E agora? Verdade. Então, uma coisa que tu falou realmente já tá no nosso cotidiano. As pessoas acordam, é normal tu pegar teu celular, já ligar pra alguém, já responder mensagem, já ver as notícias. Aí tu mal acorda, já vem uma multidão de informação pra ti, tu já tá assim, a milhão, tu não consegue nem acordar direito, tu nem ora de manhã. Tu já acorda com muita informação na tua cabeça e, consequentemente, isso vai gerando uma ansiedade o resto do dia. Porque tu tá com todos aqueles pensamentos na tua cabeça que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E como tu disse, não tem um filtro. A gente não sabe o que vai aparecer. Então, pode aparecer notícias boas, mas também pode aparecer notícias ruins. E é isso que vai te causar ansiedade, vai te trazer uma tristeza ao longo do dia. Você não vai conseguir acordar bem. Porque o que é o melhor pra gente? Acordar, né? Você tem um tempo ali para se acordar, para o seu cérebro processar tudo. Você ora, você lê a Bíblia, aí você toma um café, desperta, né? Desperta primeiramente. Não abrir o celular imediatamente e já ser bombardeado por informação. Porque é ali que começa o problema. O celular ser a sua primeira prioridade no dia. O que diz a palavra de Deus? Buscai o reino em primeiro lugar. O primeiro lugar. Pecado já. Exatamente. Você está deixando o reino em último lugar, quando der um tempo. E normalmente, quando as pessoas são dependentes da tecnologia, não tem tempo. Não tem tempo. Você tem que dedicar todo o seu tempo pra isso, né, irmã Nicole? É verdade. Eu posso dizer por mim mesma, porque quando no começo das aulas, quando eu verdadeiramente, quando eu ia dormir, eu não orava. Quando eu acordava, eu não orava. Era a primeira coisa, era o celular. Sim. Isso eu posso dizer porque realmente foi o que aconteceu comigo. Eu tive que aprender. Então, muitas das vezes, a gente, sim, é subornado pelo celular. Porque muitas das vezes a gente quer fazer algo, mas o que impede, às vezes, é a gente querer. Às vezes a gente quer, mas o que impede é uma maquininha que, às vezes, a gente... que tá na nossa mão, mas que a gente não percebe é o que a gente vai pecar durante o dia. Porque é uma coisa tão fácil, né?
Por que tu vai estudar? Por que tu vai fazer alguma coisa útil? Vai ler a Bíblia, vai orar? Se tu tem o celular ali com um monte de coisa, com um monte de entretenimento, com várias coisas à tua disposição, o que é mais fácil naquele momento? Então, realmente, a nossa carne quer fazer o quê? Quer pegar o celular, quer abrir, quer começar o dia já com 1 milhão de informações. Mas o que é o correto? O correto é você acordar com calma, é você levar o seu dia com calma, sem ser bombardeado por tanta notícia ruim, por tanta coisa, né, que está à nossa volta, né? E nós não estamos falando isso como nós estivéssemos abominando rede social, porque essa programação está sendo transmitida por uma rede social. Então, ela pode ser, sim, usada para coisas boas, pode ser edificante. Porque o que a palavra diz, meus irmãos? Vamos ler aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, qual é a forma correta do cristão usar a rede social? Glória a Deus. Para a glória de Deus. Então, quando você está assistindo algo, está falando algo, está fazendo qualquer coisa, você tem que ver se isso está agradando a Deus, se isso glorifica a Deus. O que eu estou vendo aqui, ninguém está vendo o que você faz no celular, mas Deus está vendo. Então, você tem que ver se isso está glorificando a Deus, porque é uma coisa difícil a se fazer. É uma luta constante entre a carne e o espírito. Porque a sua carne quer ficar ali mexendo na rede social, vendo YouTube, vendo vídeo, um monte de coisa que não vai te edificar. Mas o Espírito está te chamando para você ler a Bíblia, para você orar, para você buscar uma comunhão maior com Deus. E quanto mais a gente dá lugar, dá uma brecha para isso entrar na nossa vida, mais difícil vai ser para depois se desprender disso. É verdade. Porque quantas pessoas que chegam ao nível até de procurar ajuda psicológica, de serem internadas porque não conseguem ficar longe. Imagina, irmãos, esse fim de semana nós tivemos um retiro abençoado por Deus. Foi uma glória tremenda de Deus, foi um retiro muito abençoado. Mas teve um detalhe. Tinha alguém mexendo no celular, nós estávamos o tempo todo olhando rede social, nós estávamos ali com o celular. Creio que o melhor momento para você se desligar de tudo, se desligar do mundo virtual, é você indo para um retiro, indo para o culto, esquecer o seu celular, esquecer tudo e focar realmente em Deus. Você está ali para buscar a Deus. Quantas pessoas não conseguem nem desprender do celular por 1h30, 2 horas no culto? Tá ali o tempo todo olhando, o tempo todo mexendo na rede social, querendo saber o que está acontecendo enquanto tá ali. Tá acontecendo um monte de coisa, você quer ficar por dentro de tudo. Mas não, nós precisamos ter a consciência de que tudo que nós fazemos tem que ser para a glória de Deus. É interessante isso, irmã Sara, porque às vezes nós se cansamos muito durante, principalmente quem trabalha, durante o dia... Mas é interessante saber como funciona o nosso corpo também. Antes de dormir, é muito prejudicial à nossa saúde a tela do celular. Sim. Ela é programada para isso, para tirar o nosso sono. Uma luz que se chama a luz azul. Ela está em todo lugar. Pode não ter uma cor azul ali, mas ela está em todo lugar no celular. Ela é programada para tirar o teu sono. Então muitas vezes a gente eu tô podre de cansado, mas quando eu pego o celular, por exemplo, umas 11 horas da noite, perto de dormir, eu perco o sono. Daqui a pouco é 2 horas da manhã, eu tenho que trabalhar no outro dia por causa daquela tela de celular. E, irmãos, eu queria trazer outra passagem, que se encontra no livro de uma outra citação, no Salmos 101 e versículo 3, que o salmista diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. A tradução ali no hebraico que está coisa má, ele está querendo dizer 2 significados: coisa ímpia e coisa imprestável. É muito forte isso, irmãos. Ímpio, nós aprendemos nas revistas da escola bíblica, tem até na graça. Ímpio significa tudo aquilo que não adora a Deus, tudo aquilo que não glorifica a Deus, como a irmã Sara está falando agora. Tudo que não quer cultuar a Deus é ímpio. Tudo que é o contrário disso é ímpio. E imprestável todos nós já sabemos, coisa que não serve para nada. Então o salmista estava querendo dizer: eu não vou colocar nada diante dos meus olhos que não glorifica ao Senhor. E eu não vou colocar ainda, além disso, eu não vou colocar nada imprestável. E o que é esses vídeos que a gente passa olhando às vezes, irmão?
é tudo que não glorifica a Deus e imprestável. Porque se eu tô vendo, por exemplo, vou citar só um vídeo, que todos nós já olhamos. O indiano construindo a casa no mato. Se eu ainda fosse imitar ele e construir a casa no mato, seria útil. Mas é imprestável, porque aquilo é só para perder o meu tempo. O que eu vou olhar? Minha irmã, abençoada, tem essa mania. Ela olha vídeos, como é que ela chama? Vídeos, acho que é satisfatórios. É só coisa imprestável, irmãos. Desculpe a fala. É só vídeos ali, não tem nada edificante, não presta pra nada aquilo. E se tu quer fugir da ansiedade, como ela fala pra serve aqueles vídeos, a gente sabe que é só orando, lendo a palavra, se comunicando com Deus. Consequentemente vai gerar mais ansiedade. Às vezes é só... Ela melhora pra ela, irmã, eu posso dizer a verdade. Mas é só naquele momento. Sim, depois ela vai se tornar dependente daquilo. Exatamente. Eu a gente tenho que se ver torna dependente daquilo. Vai ser um prejuízo a longo prazo. Agora pode parecer nada, pode parecer sutil. Mas depois vai trazer uma consequência. Naquele momento, pra ela, uma paz momentânea. Uma paz falsa que o mundo passa. Como daí depois que ela largar o celular, ela vai perceber. Se chegar a perceber. Mas eu não julgo, irmãos, porque eu tinha também, acho que alguns têm essa mania, tem esse costume. Eu botava barulhos de chuva antes de dormir pra me concentrar. E às vezes alguém que eu via, né, se apavorado, tá chovendo, não, meu celular lá com trovão, tudo. Porque, irmãos, que eu não conseguia mais dormir sem ouvir aquele barulho de chuva. Eu tava me tornando dependente daquilo. Daquele som. E eu descobri que a oração é muito mais eficaz para me acalmar antes de dormir do que um celular. Mas eu tenho um testemunho pessoal também, se eu puder falar, se ela não permitir. Eu estava desempregado e estava um pouco desanimado por isso. Então eu tinha o dia inteiro em casa e a noite toda. Porque eu estava procurando trabalho. E aí eu tinha meu celular e aí, como todos nós, né, claro, eu estou falando tinha porque eu estou sem no momento. Até prefiro assim, não estou priorizando. Isso não me impede de ser viciado, porque algum celular eu pego emprestado, né? E aí, irmãos, eu estava muito viciado naquele celular. Eu via vídeo. Começava com algo bom, uma boa intenção. Eu vou ver um vídeo de Deus, eu vou me edificar. Mas aí, nesse meio, a gente acaba entrando outras coisas. A gente daqui a pouco tá vendo coisa ímpia e imprestável, coisa má diante dos nossos olhos. Eu estava tão pesado com aquilo, eu via que eu entrava de manhã e quando eu tirava os olhos já tava noite. Um vídeo atrás do outro. Tu nem percebe, né? Não o tempo vai passando. Tu não percebia, incrível isso. Quanto eu podia estava sendo produtivo e não estava. E aí um dia, tem um irmão aqui que não me deixa mentir, o irmão Michael, que daqui a pouco vai estar participando conosco. Eu peguei o meu celular e eu fui atrás da casa e tirei o chip e toquei fora o meu celular. Eu toquei longe, eu quebrei primeiro, para depois me arrepender e pegar, né? Eu quebrei primeiro na árvore e toquei fora. Eu disse, não, isso aqui não vai me dominar. Eu vou dominar ele. E já que eu ainda não tenho domínio, eu vou ficar sem. E até hoje, irmãos, eu praticamente, depois já passou isso alguns meses, eu não estou priorizando a compra de um celular. Não estou priorizando. Eu sei que é uma necessidade, irmãos. Eu sei, mas é que enquanto eu ainda não vencer isso na minha vida, enquanto eu não tiver o domínio próprio sobre isso, por enquanto eu prefiro usar, por exemplo, da minha mãe, da minha noiva emprestado, que elas têm ali qualquer contato, fazem ligação para mim, eu pego emprestado, uso para as minhas necessidades, Pix. Mas enquanto eu não dominar isso, acho que não estou sendo hipócrita aqui, estou falando bem a verdade, estou sendo bem transparente. Eu não quero isso para minha vida. E eu creio que eu já estou no final dessa prova, eu creio que daqui a pouco eu vou conseguir comprar um para mim, em nome de Jesus. Realmente, como tu falou, é uma coisa necessária. Nós não precisamos tomar uma atitude tão drástica de quebrar o celular assim, não. Porque é uma coisa necessária, né? Sim. Porque nós precisamos nos comunicar, nós precisamos fazer coisas que necessitam do celular. Sim, e cada vez mais é necessário tu ter um celular, porque é necessário realmente. Mas nós precisamos se atentar para essa questão de como nós estamos utilizando, se é da forma correta ou não. Sim, realmente, pessoas, às vezes, têm que se desligar totalmente, porque
não conseguem usar moderadamente. Ou você usa, ou você não usa, ou você usa o dia inteiro. Irmãos, eu não estou falando para quebrar o celular aqui, não vira moda isso. O irmão lá falou para quebrar o celular. Não, eu estou falando que isso foi algo meu, uma decisão Sim, com radical certeza. minha. Eu estava É um testemunho pessoal. Pessoal, eu estava escravizado por aquilo. Então eu... Sim, exatamente. Mas é uma coisa que nós temos que analisar na nossa vida. Se nós estamos passando a maior parte do nosso tempo em rede social, se nós estamos fazendo o que a Bíblia manda, que é buscar o Senhor, ler a Bíblia, orar, se nós não estamos deixando ser dominados por isso. Eu gostaria de ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha que maravilha esta palavra. Glória a Deus. Aqui a gente sabe, todas as coisas não são listas. A gente pode sim ficar o dia todo na rede social, Pode. a gente pode sim ficar o dia todo no celular, mas qual vai ser a consequência disso? Depois nós vamos sentir cansados, nós vamos nos sentir com sono. Sabe quando você sente um cansaço, mas você não fez nada o dia todo? Isso é um cansaço espiritual. É um cansaço que está dentro de você, porque você ficou o dia todo ali se alimentando de só o que não presta, só coisa que não vai edificar a sua vida. E aí, isso vai esfriando a sua comunhão com Deus. Então, por que todas as coisas são lícitas? Você pode fazer tudo, mas isso só vai te afastar de Deus. Nós precisamos ter essa mentalidade de não nos deixar dominar pelas coisas, de saber usar para a glória de Deus, coisas que vão ser edificantes para a nossa vida. Bom, nosso próprio pastor Humberto, a gente segue o exemplo sempre, né, de quem está na frente, principalmente nosso grande exemplo, que é o nosso pastor Humberto. Ele mesmo já testemunhou, ele testemunhou para minha irmã, ele, creio que já testemunhou em alguma pregação dele, que ele já ficou 5 meses sem o celular, sem sequer ver as mensagens, não. Então imagina, se ele tomou essa decisão radical, ele se viu na necessidade do Espírito Santo na vida dele, de tomar essa decisão radical para realmente se desligar daquilo, o que sobra para nós, irmãos? Somos jovens, estamos Exatamente. aprendendo ainda. Então, eu creio que a gente sempre deve seguir os exemplos como o apóstolo Paulo e os exemplos como os homens de Deus, que inclui nosso pastor Humberto e os nossos pastores. Sim, acredito que se é uma coisa que está te fazendo muito mal, você tem que procurar tomar uma decisão. Bom, eu vou ficar uma semana longe do celular, eu vou ficar um dia longe do celular. Porque se você começar ali, aos poucos, claro, para uma pessoa que é dependente da tecnologia, ficar um mês longe da rede social é uma coisa extremamente difícil. A pessoa vai se sentir ali triste, angustiada, com raiva, vai afetar todo o seu emocional. Mas se começar um dia, horas, vou ficar 2 horas longe da rede social, vou ficar só aqui aproveitando o mundo real, a vida real, Olhando a família, vista, olha o céu. apreciando o que está à sua volta, porque às vezes a pessoa está tão mergulhada ali no virtual que se esquece do que está ao redor. O que está acontecendo ao seu redor, a sua família ali. Hoje tem diversos estudos apontando isso, né? O quão prejudicial é você estar o tempo todo ligado com o mundo virtual ali, recebendo notícia, respondendo mensagem, o tempo todo ligado com isso. Irmãos, uma vez, até me emociona um pouco de falar sobre isso, é que uma vez eu sempre ia na minha avó e ficava no quarto dos meus avós, e eles ficavam fazendo festa na sala e tudo, e eu pegava e me enfiava no celular, ficava vendo vídeo, e ficava no celular, no meu canto lá. E um certo dia eu estava no celular, no quarto da minha avó, do meu avô, sozinho lá, e aí o Espírito Santo me falou e me disse que eu estava perdendo momentos preciosíssimos que jamais voltariam. Ainda mais pelos meus avós que são de idade, e porque é verdade, irmãos, a gente perde momentos que nunca mais vão voltar. E onde é que eu estava quando aquilo aconteceu? Quando eu estava curtindo, eu dei um abraço no meu avô, na minha mãe, eu estava Exatamente. no celular, eu estava perdendo todo aquele momento. Então, hoje em dia, irmãos, eu prefiro sentar na sala, conversar com meu avô, ouvir as mesmas histórias, porque isso me dá um prazer no espírito, isso me dá um prazer na alma, de saber que quando eles partirem, em nome de Jesus, para a glória, eu creio,
eu saber que eu aproveitei cada minuto com meu avô, com a minha avó, com a minha família ali. Glória a Deus. Exatamente, a gente tem que aproveitar esses momentos, porque são únicos na nossa vida. Únicos. A palavra fala que a nossa vida... O que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece, depois some. Então, quanto mais você perde tempo com coisas que não vão ser úteis para sua vida, fica ali trancado no celular o dia inteiro, isso é uma coisa que é só te prejudica, é uma coisa muito prejudicial para sua vida. Você está perdendo tempo. O nosso tempo aqui na Terra é muito curto. Então, nós temos que analisar como que nós estamos usando esse tempo. O tempo é tão precioso e às vezes nós gastamos com coisas que não vão acrescentar em nada. Como tu falou, esses vídeos, tem diversas coisas que você pode acessar na internet. Tudo é lícito para você. Mas o que acontece? Qual é o problema disso? O diabo está cada vez mais inovando, trazendo mais distrações para tirar você do foco. Dizendo uma falsa impressão de que tá tudo bem. Tá tudo bem ficar na rede social o dia inteiro, tá tudo bem ficar no celular. Mas o tempo tá passando, exatamente. O tempo tá passando. O nosso tempo aqui na Terra tá acabando e Jesus vai voltar. E será que nós vamos estar desapercebidos no momento que ele voltar? Vamos estar presos numa rede social, vamos estar dependentes da tecnologia. Isso é uma coisa que nós precisamos analisar todos os dias, porque às vezes quando você menos espera, você passou horas na rede social, você passou horas vendo vídeo. E isso é uma coisa que nós precisamos realmente analisar e fazer algo para mudar. Começar aos poucos, porque pela força que Deus vai te dar, você vai conseguir. Você vai conseguir superar todos esses empecilhos que estão te levando para longe de Deus, que estão te distraindo. Glória a Deus. Porque o que o diabo quer fazer com o jovem hoje em dia? Distrair, tirar do foco. Deixar longe de Deus, não dar essa vontade de orar. Porque quando você tá na rede social, quando você fica o dia todo no celular, no computador, seja o que for, você fica distraído. Então você nem percebe o tempo passando. E o tempo que você poderia estar usando para uma coisa útil, lendo a palavra, orando, você está desperdiçando na rede social, fazendo algo que não vai te dar nenhum retorno. É verdade, por isso que eu digo, porque até isso eu passei. Porque eu me prejudicava, eu mesma dizia, eu vou ficar aqui, eu não vou no culto, eu não vou no ensaio, porque eu preciso mexer no celular. E eu, muitas das vezes, eu tive que aprender a desgrudar, porque meu celular eu não podia sair sem o meu celular. Se eu não, que nem eu dizia, né, meu celular era a minha vida, porque tem a minha vida toda ali. Mas não, a nossa vida é Jesus. Glória a Deus. Então, eu tive que aprender. Eu posso dizer que aos poucos a gente vai aprendendo a evacuar, a tirar as coisas ruins. Não é que o celular seja uma coisa ruim, porque alguns pontos a gente tem que usar, mas outros não. Que nem uma vez eu tava na escola, e até na escola a gente tem que saber, eu vou tirar foto do quadro, mas se é algo que tu tá ali pra estudar, tu vai ali e estuda. Não, mas agora só te interrompendo um minuto. Hoje em dia é comum tu tá numa sala de aula e tá todo mundo no celular, tá todo mundo alheio, enquanto tem Tira foto depois. Tem um professor ali explicando a matéria, se esforçando para que tu possa entender. Os alunos estão dispersos, estão mexendo no celular, estão brincando, estão fazendo qualquer outra coisa. Sim, era isso que eu ia falar. Porque muitas das vezes eles pegam e falam, eu vou deixar pra estudar no dia da prova, o professor tá ali se dedicando, explicando matéria, explicando, e os alunos estão brincando, e por muitas das vezes a gente não tira a nossa dúvida, e aí vai tentar entrar na internet pra conseguir, às vezes a gente não tira aquela dúvida. E aí, em vez de ter perguntado, prestado atenção, ter tirado um tempo, porque quando a gente vai pra escola, a gente tem que tirar um tempo, como a gente vai pra igreja, a gente tem que tirar um tempo sim, pra Deus. E muitas das vezes é isso que a gente não faz. Isso eu posso dizer que eu ia pra igreja. Às vezes eu não ia em ensaio, tinha ensaio, eu não ia, eu ficava em casa, eu me sentia cansada por passar o dia inteiro, a tarde toda, a noite toda mexendo no celular. Isso, irmã, de cansaço, eu ia até comentar, mas eu esqueci de comentar. Nosso cérebro, ele é uma máquina, claro, ele armazena informações, milhares de informações, coisas que podemos gravar, mas o nosso cérebro, ele tem um limite de dia, no dia, de quantas informações tu vai acumular Sim. nele. E tudo isso acumula, pode afetar no nosso cansaço mental, físico,
nosso cansaço psicológico. Por quê? Hoje tem muitos curtos, né? Tem vídeos curtos, tem shorts do YouTube, tem vários vídeos de 30 segundos no máximo. Sim. E a gente acha que aquilo não está fazendo diferença. Mas quando nós vamos absorvendo cada um daqueles vídeos, o nosso cérebro ele vai armazenando uma certa quantia de informações. E aí quando nós vamos fazer algo útil, estamos cansados, não conseguimos gravar a Bíblia. Se torna uma coisa muito complexa. E isso se torna pesado até, irmã. Até orar meia hora se torna pesado, mas ver um vídeo não. Então, às vezes nós estamos cansados porque nosso cérebro está trabalhando, armazenando coisas inúteis desses vídeos cultos, desses vídeos talvez que a gente pega para passar o tempo, como a irmã disse. Eu estou aqui numa fila, não tem nada para fazer. Vou ver uns vídeos, vou olhar, fazer uma coisa aqui para gastar um tempo. Mas aquilo ali cansa o nosso cérebro no final do dia. O que era de útil para nós guardarmos, nós não guardamos porque estamos sujos, estamos cheios de informação no cérebro. Coisa que era para ser guardada, informações úteis. Uma palavra, vou gravar um versículo, vou gravar uns salmos, vou gravar o que eu tenho que fazer na matéria, no estudo. E tudo isso nós não temos espaço. A rede social pode ser usada de forma benéfica. Claro. Porque foram criadas para isso, mas foram evoluindo de uma forma que agora a internet, as redes sociais são preparadas para te manter ali o maior tempo possível. Você tá vendo um vídeo ali, se você gosta de ver determinado vídeo, só vai aparecer isso para você. Para te manter ali quanto maior o tempo, para que você fique ali só gastando tempo mesmo, não tem nada de útil. E aí realmente, como tu falou, depois tu vai ver um vídeo mais complexo, uma pregação que seja, já torna algo cansativo, pesado. Parece chato ver aquilo, porque o que você tá acostumado a ver vídeo de 15, 30 segundos. Então, quando tu vai ver uma coisa que seja de 30 minutos, é uma coisa extremamente difícil, porque o seu cérebro tá acostumado a ver aquele determinado conteúdo. E aí, do nada, você muda. É uma coisa que a gente sente. Sim. Porque é uma coisa que, olha, se a gente for parar pra pensar, as crianças hoje em dia já nascem com o celular na mão. Então, o tempo todo precisam daquele entretenimento, daquela dopamina para se manter ali ocupadas, né? Então, quando você vai crescendo, você vai indo para adolescência, para fase adulta, você já tem aquilo na sua mente. Eu vou pegar o celular para me distrair. Eu tô fazendo aqui uma coisa cansativa, uma coisa chata, eu vou pegar o celular e vou me distrair e vou ficar feliz por causa da dopamina. Por muitas das vezes os pais, eles querem fazer algo e pra criança não chorar, dar o celular. Exatamente. Mas você faz isso 1, 2 vezes, ok. Mas aí vira um costume. Sim. O pai não consegue, a mãe não consegue ali, tá ocupada fazendo alguma coisa, aí só toma o celular aí e fica quieto. Mas, realmente, é uma coisa trabalhosa você parar o que você está fazendo, dar atenção para a criança, mas é uma coisa que é necessária, porque isso vai causar prejuízo na vida dela lá na frente. Pode parecer uma coisa sutil, você simplesmente deixar a criança ali sentadinha na frente de uma tela por horas, mas depois isso vai causar um prejuízo muito grande na sua vida, porque ela vai acostumar com aquilo, vai acostumar de que ela precisa estar ali, vidrada no celular para ficar feliz. Interessante o que você está dizendo agora, acabei de lembrar de uma passagem que está dizendo sobre ensinamento, sobre como é importante a comunicação dos pais com o filho, que hoje em dia está muito em falta. Porque o apóstolo Paulo lhe cita numa carta, eu me esqueci onde está, mas creio que vocês conseguem achar, que ele diz que não precisamos mais de aia, pois nós temos o contato direto com Deus, quem cuida de nós é o Espírito Santo. Eu vou explicar o que significa aia. Aia, naquele tempo, era um termo usado para pessoas que cuidavam das crianças, eram cuidadores de crianças, acompanhavam até a escola e estavam realmente grudados nelas e observando tudo que elas faziam e ensinando os passos. Era mais como uma babá do que um professor. E do grego paidagogo, que daí vem a palavra pedagogo, e cuidar das crianças. E muitas vezes, irmãos, apóstolo Paulo, apesar de ele dizer que nós não necessitamos mais de um pedagogo para nos cuidar, que ele estava falando da lei, ele estava falando, se eu não me engano, em Gálatas, ele estava falando da lei, que antes nós precisávamos da lei para nos ensinar, mas agora nós temos a graça de Jesus, mas ainda nós parece que precisamos desse pedagogo e ele se chama celular. Por quê, irmãos?
Porque, olha só, isso é incrível agora, isso desceu agora, como diz os pregadores. Glória a Deus. Porque, como diz a irmã, como ela dizia, é a minha vida, eu preciso disso. Porque hoje tu não pega o celular, tu não sai de casa se tu não tiver o celular para chamar Uber. Se tu pega o ônibus, tu não sai de casa antes de ver os horários do ônibus. Tu não sai Sem ver de a previsão do tempo. Sem ver a previsão do tempo. Sem pegar uma informação no Google. O Google é o Senhor Google de alguns, né? Meu Senhor é Jesus, claro. Mas não tô dizendo que isso é pecado, irmãos. Já vou dizer, a gente vai falar da parte boa, eu pelo menos vou, do celular também, que ele é uma bênção. Sim. Mas nós estamos retrocedendo e novamente precisando de um aia. Mas nós não precisamos mais. O apóstolo Paulo disse que nós temos a graça, nós temos Jesus agora. Nós temos a comunicação direta com o Espírito Santo. E muitas vezes nós se tornamos dependentes do celular, deixamos ele nos dominar e somos assenhorados. Sim, isso é por ele. muito notório na sociedade agora, porque quantas doenças estão surgindo por causa do uso excessivo do celular. Doenças, distúrbios por vício em jogo. Vício em jogo é uma coisa que está muito presente na vida dos adolescentes. Ficam o dia inteiro, a noite inteira em claro, não come, não toma banho, não faz nada, não dorme, pra ficar ali jogando, pra ficar na rede social, pra ficar fazendo um monte de coisa na internet. E se esquece da sua vida, do seu pessoal, da sua mente. E não dá atenção para essas coisas. Mas nós somos corpo, alma e espírito. Nós precisamos dar atenção para essas três áreas da nossa vida. Porque se nós focar só numa, outras vão ficar prejudicadas. Então é uma coisa que a gente tem que se atentar muito. Porque a qualquer momento nós podemos já estar viciados nisso. Glória a Deus. E os vícios, meus irmãos, são todos iguais. Se você é dependente de uma coisa, você não consegue viver sem aquilo, já é um vício. Já se tornou um vício na tua vida. Já é um vício. Virou um aia, né? E aí as pessoas sentem como se não pudessem viver longe daquilo. Aquilo é tudo na minha vida. É tudo. Eu não consigo desprender. Porque realmente, como tu falou, tu precisa do celular pra tudo. Mas não pode virar o centro da tua vida. Tu não precisa necessitar daquilo a todo momento. Você pode sim se desprender. Você pode sim ir para um retiro, ficar 2 dias longe do celular. Quão maravilhoso é você ficar 2 dias só na presença de Deus, sem se contaminar com o mundo. Verdade. Porque ali você está se contaminando o tempo todo. Não tem um filtro. Então você tá ali só recebendo um monte de informação. Isso é uma coisa muito prejudicial. Glória a Deus. Vamos estar lendo alguns comentários aqui. Glória dos a Deus. Irmãos. Isso, olha, tem 17 pessoas assistindo. Glória a Isso, Deus. você compartilhando essa live é uma forma de você usar a rede social de uma forma saudável. Algo que vai ajudar outras pessoas, vai edificar outras vidas. Então, compartilhando, você já vai estar dando o primeiro passo. Você vai estar fazendo algo bom. Às vezes a gente compartilha tanta coisa que não acrescenta nada. Vamos compartilhar coisas edificantes. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Michel Padilha comentou aqui. Logo mais ele também vai estar dando a sua contribuição. A irmã Esther, ali da área orfanatrofe, Deus abençoe. Glória a Deus. Verônica, glória a Deus, ali da área pioneira. A nossa irmã Daniela, da área Curupaiti. Glória a Deus. Marilei Dornelles, glória Aleluia. a Deus. Aleluia. A Genese Dornelles. Glória a Deus. Gabriel Machado. Samara Aleluia. Paul. Aleluia. Fátima Souza. Veridiane Melo. Glória a Mateus Deus. Aguiar, da área Gravataí. Glória a Deus, é que ele falou. Existem hoje em dia estudos que apontam prejuízos pelo uso excessivo do celular, sendo ela a monofobia, que pode trazer prejuízos como ansiedade, depressão e até esquizofrenia. Olha aí, ó. Olha só o quão grave é o uso do celular. Meu Deus. Vigiemos e sejamos sóbrios. Não devemos ignorar as artimanhas de Satanás e tirar o foco do céu. É verdade. Glória a Deus. Tem muitas artimanhas, muitas armadilhas que o diabo propõe para tirar o jovem do foco. Porque às vezes é uma fraqueza do jovem. Uma fraqueza. É uma fraqueza, ele tem essa fraqueza de estar no celular, de estar o tempo todo ali. Então, o que o diabo vai fazer? Vai usar essa arma contra ele. Com certeza. Irmão Jacó, irmão Eliezer e a irmã Regina. Deus abençoe cada um que está assistindo. Glória a Deus. Que possa ser edificante este tema para sua vida, porque é uma coisa muito presente nas nossas vidas, cada dia mais.
Nós temos essa ideia de estar dependentes do celular para tudo, mas o celular, como tu falou, pode sim ser uma coisa usada Uma de forma bênção. positiva. Imagina, é uma máquina, quantas coisas você pode fazer, quantas informações boas você pode procurar, você pode ampliar o seu conhecimento sobre diversos assuntos, está tudo à sua disposição. Quantos cursos gratuitos à sua disposição, quantas informações, quantas pregações, Estudos. quanto conteúdo você pode adquirir se você usar de forma correta a rede social. Mas às vezes a gente gasta o tempo que a gente poderia usar de forma correta, gasta vendo vídeos assim, fáceis de ver, um atrás do outro, coisas que são muito fáceis, que vai te gerar uma dopamina. E essa dopamina excessiva vai te trazer um cansaço, algo que só vai te prejudicar. Mas se você usar de uma forma boa, uma forma edificante para sua vida, isso vai se tornar uma bênção na sua vida. Por exemplo, ali, quando Davi... O que tem a ver Davi e Golias? Mas eu vou explicar, irmãos. Quando Davi enfrentou Golias, ele deu uma pedrada na cabeça de Golias, só que não foi a pedra que matou Golias. Foi a espada. A pedra desmaiou Golias. A espada de Golias, que Davi cortou a sua cabeça, que acabou com o inimigo. O que nós podemos tirar disso, irmãos? O inimigo usa, sim, uma arma contra nós. E é uma arma poderosíssima. Mas as nossas armas, a nossa milícia, como o apóstolo Paulo escreveu, né, são melhores. O que nós podemos tirar disso? Como está aí essa live agora, está vendo pelo YouTube. Vamos usar a arma do inimigo contra ele mesmo. Glória a Deus. Vamos entrar no campo do inimigo e acabar com ele. Contra ele mesmo. Por exemplo, ele veio nos atacando com o YouTube, com os vídeos. Com o que nós vamos atacar o inimigo? Com o YouTube, com os vídeos, glorificando a Deus, aleluia, no meio de Jericó. Glória a Deus, glorificando a Deus no meio da Babilônia lá, como Daniel, Azarias, Misaías. Glória a Deus. Aleluia. O que nós vamos fazer? Você tem bastante contato no WhatsApp. Em vez de ficar botando, estou cansado, estou triste, estou depressivo, ora a Deus e explica para Deus tudo o que tu está passando. Usa o teu status e essa quantidade enorme de contatos que tu tem como uma arma nas mãos de Deus, uma arma contra o inimigo. Glória a Deus. Posta uma palavra, posta um vídeo que, aleluia, do nosso ministério, posta um lançamento de uma revista bíblica, às vezes é pouco, mas, aleluia, pode salvar a vida de alguém. A pessoa precisava ver aquela palavra, mas nós usamos contra nós mesmos. Nós criamos laço em status, se contaminamos vendo status dos nossos contatos, mas vamos fazer isso para usar contra o inimigo. Eu tinha alguns contatos também quando eu tinha o WhatsApp, e eu ia apagar tudo, porque eu não gostava de ficar com aquilo só para ver status, só para ver a vida do outro. Mas o Espírito Santo me disse, não, usa isso como estratégia. A teu favor. A teu favor, a favor do reino dos Exatamente. céus. Posta uma palavra, e eu vi que isso, eu cheguei até a evangelizar pessoas pelo WhatsApp, irmãos. Evangelizar, conseguir direcionar a pessoa pelo WhatsApp. Então é uma coisa que é uma arma contra a nossa vida. Vamos pegar e vamos dominar aquilo, não deixar mais eles nos dominar, e vamos usar essa arma do inimigo contra ele mesmo, em nome de Jesus. Aleluia. É muito real isso que tu falou, né? Muitos jovens estão sendo influenciados pela internet, que chega a ficar postando o dia todo ali, ai, tô triste, tô cansado, tô muito triste. Mas você pode usar isso de uma forma que possa ajudar alguém. Ao invés de você ficar se lamentando na rede social, Glória você pode a Deus. postar um versículo, você pode postar uma palavra, Jesus. você pode postar as programações aqui do ministério, Aleluia. que Ó, 24 horas tem Aleluia. programações aqui, você pode compartilhar, Glória porque a Deus. com certeza, nem que seja uma pessoa dos seus contatos vai ser alcançada. Vai ser. A gente não tem ideia, a gente não tem noção, porque as pessoas podem sim ser alcançadas através da rede social. Basta a gente tomar a decisão de usar da forma correta.
Imagina, muitos testemunhos a gente pode ver de pessoas que viram ali um status, que viram uma mensagem e conseguiram ver um culto, foram alcançadas pela palavra de Deus. Gente que ia se matar também. Exatamente. Tem muitos testemunhos diversos. Exatamente, isso é uma coisa normal de se ver. Por quê? Porque pessoas tomaram a decisão de não se contaminar e fazer a internet ser usada a favor do reino. Esse fim de semana, no retiro que nós estávamos, foi muito falado a respeito de decisão, de fidelidade a Deus. Então nós podemos ter uma decisão de ser fiel a Deus até na internet, até na rede social. Tome a decisão de ser um instrumento usado por Deus na rede social, de ser um instrumento que vai abençoar alguém. Porque uma coisa que a gente pode perceber, irmão Rafael e irmão Nicole, é que o que acontece? O jovem, ele fica o dia todo na rede social. Então ele fica vendo vida de outras pessoas, vida de outros famosos, acompanhando ali 24 horas alguém que ele nem conhece. E ele vai tomando aquela pessoa, seja uma celebridade, seja um cantor, não sei, vai moldando a sua personalidade com base naquela pessoa. E aí ele é influenciado por aquilo. E ele quer falar como aquela pessoa, ele quer se vestir, quer agir como aquela pessoa, porque aquela pessoa é feliz, aquela pessoa é famosa. Então, ele usa isso como exemplo na sua vida, como referência. Tem exatamente. Lá no seguidores. Exatamente, uma pessoa uma influência. Leva isso como uma influência para sua vida. Mas qual tem que ser a nossa influência? Jesus. Glória a Deus. Nós só vamos conseguir conhecer Jesus e fazer o que ele fazia, andar como ele andou, se nós meditarmos na palavra. E a internet quer nos distrair para você não fazer isso. Pelo contrário, para que você seja influenciado por personagens, por pessoas, por famosos. E aí o diabo está distorcendo a identidade dos jovens de Cristo, está levando os jovens a ver as pessoas, os seres humanos, como um Deus, como... Imagina, você vê aí shows, pessoas que acampam meses para ver alguém por 1 hora. Imagina o que está acontecendo. O que está acontecendo com a nossa geração? Por que isso está acontecendo? É a influência das redes sociais, porque às vezes a pessoa está tão fragilizada, está tão com seu emocional fraco, porque quando você não é apegado a Deus, fica um vazio na sua vida. Você quer preencher aquilo com qualquer coisa, então você preenche com tudo ali que você vê na rede social, qualquer coisa que possa te dar um momento de prazer, de felicidade, o que não é um real, né? É uma falsa impressão de felicidade, porque felicidade mesmo está em Cristo, a única real felicidade. Mas o diabo vai oferecer ali ofertas para você pensar que aquilo é bom, que aquilo vai te ser algo bom para sua vida, quando na verdade só vai te prejudicar. Meu Deus. Então, glória a Deus. Irmão Rafael, tem mais alguma coisa a falar? Vamos conversando aí. Glória a Deus. Então, daqui a pouquinho vamos chamar o irmão Michael também para dar sua contribuição. Porque é algo muito importante. Eu creio que esse tema foi dirigido por Deus. Nós já estávamos conversando há um tempo a respeito disso, porque é uma coisa que a gente vê ao nosso redor, né? Os jovens muitas vezes sendo influenciados, deixando de ir na igreja, deixando de buscar a Deus por causa de rede social, por causa da internet. São tantas as ofertas, são tantas as coisas que estão ali na sua mão. É só você abrir, é só você clicar, é só você entrar e é uma coisa muito acessível. Irmãos, quando eu trabalhava no Zafari, tinha um momento, claro, toda empresa tem um momento do intervalo. Mas no meu intervalo eu decidia não pegar o celular. Eu tinha uma arma ali. Uma arma nas minhas mãos que eu podia carregar. Glória a Deus. Eu tinha a Bíblia. Glória a Deus. Trouxe até aqui. Até no bolso aqui para ver como pode ser adaptado, ó. Glória a Deus. Não é uma nova geração de iPhone, não é um novo modelo de celular de Samsung. Essa aqui é a boa e velha Bíblia. E era com uma Bíblia semelhante a essa que eu sentava no pátio, abria e lia. E muitas vezes, claro que tem Bíblia no celular hoje em dia, mas às vezes a gente pega o celular e vai ler a palavra, daqui a pouco a gente já está em outro lugar. Então a gente acaba menosprezando uma coisa que é santo, que é sagrado, que é a palavra de Deus. E não pode ser visto como qualquer outra mensagem que chega para ti no WhatsApp. Ela tem que ser valorizada.
E isso serviu de estratégia de Deus para chegar na minha vida. Eu não precisei chamar jovens, falar de Jesus para eles. Quando eles viam, lendo aquilo, eles chegavam até mim, eles perguntavam, despertava a curiosidade deles. E ali eu acabava evangelizando no meu momento de trabalho, no momento ali de intervalo. Então todos eles já sabiam que eu era cristão, porque chegavam até mim e aceitavam aquela mensagem de Jesus. Teve um que eu consegui, até pela graça e misericórdia de Deus, levar na igreja, consegui levar na nossa congregação. Ele mora bem longe de lá. É os frutos, irmãos. Nós temos que levar esse fruto em todo lugar onde a gente vai. É a palavra de Deus, eu vejo como principal, que está em falta na nossa vida, muitas vezes por causa das distrações do celular. Porque, glória a Deus. Realmente, imagina se esse jovem tivesse te visto mexendo no celular, será que teria o mesmo impacto? Teria, tá normal. Teria essa mudança? Não, nada mudaria. Mas isso que você pode fazer também, você pode fazer pequenas mudanças no seu dia a dia. Ao invés de você acordar e a primeira coisa que você fazer é olhar o celular, você pode ler uma palavra. Glória Ao invés de você sair e a primeira coisa é pegar o celular, você pode ler uma palavra, você pode fazer uma oração e entregar a sua vida a Deus. E Ele vai cuidar de todas as coisas, Ele vai trazer oportunidades para você evangelizar dessa forma. Porque você vai estar ali se alimentando de coisas boas, vai estar alimentando o seu espírito e vai estar preparado para caso vier alguém, você dar uma palavra, você ter algo a oferecer. Porque se a gente fica no celular o dia todo, o que a gente tem a oferecer? A gente não tem mais nada, a gente tá ali cansado, a gente tá estressado por causa de tanta ansiedade, por causa de tanta informação. Mas se você começar a ler a palavra e meditar nela, com certeza vai ter um impacto diferente, vai ser algo que vai mudar a sua vida. Porque é muito interessante você deixar do celular quando você precisa fazer alguma coisa importante. Eu vou sentar aqui, eu vou orar agora, eu vou desligar meu celular, eu vou ler a Bíblia, eu vou desligar meu celular. Eu preciso ir para a escola, eu preciso prestar atenção na aula, eu vou desligar o celular. Eu preciso fazer qualquer coisa, eu vou desligar o celular, eu vou ter esse momento para focar a minha atenção naquilo. Porque é como tu falou, até a palavra de Deus agora é online, tem no celular, você pode acessar ali a qualquer momento. Mas você vai pegar o seu celular, vai abrir, e aí você vai ver uma notificação, vai entrar nela, vai responder, vai se distrair de novo. E aí você já vai até esquecer do que você estava fazendo antes, você só vai... Rapidamente. Exatamente, ir ali conforme o algoritmo vai te mostrando. E Deus não quer isso. Não quer que a gente se distraia com as coisas desse mundo. A gente precisa ser diferente, a gente precisa agir diferente. Aleluia. Usar a internet a favor do reino, para a glória de Deus. Eu gosto de uma palavra que um pregador fala, um pregador famoso aí. Ele fala assim, que quando chega passa o dia inteiro na Netflix, passa o dia inteiro no celular, em rede social, se enchendo de informação. E quando chega no culto, louva a Deus. Enche-me, Deus. E aí ele faz ali, claro, ele supõe, né, como se Deus dissesse ali, mas como que eu vou te encher se tu já tá cheio de coisa aí, não tem mais lugar pra mim aí. Fica desproporcional, né? Tu passa 10 horas no celular e passa 2 horas num culto. E quer ser cheio de Deus. Exatamente. Meu Deus do céu, hein? Isso é uma coisa muito prejudicial, é uma coisa que tu vai se acostumar. Tu vai se acostumar a passar o dia todo no celular e chegar no culto... E vai ser só mais um culto. Mais um culto. Só mais um culto, porque o seu culto não começou em casa, não começou no seu íntimo ali. Você estava dando atenção a outras coisas, ao invés de ter uma comunhão com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos então estar convidando o irmão Michael para estar passando aqui também. E logo mais nós já voltamos. Glória a Deus. Eu saio. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus
Glória a Deus, Glória a paz a Deus. do Senhor Jesus, irmão Michel. Paz e graça, glória a Deus. Eu estava aqui participando aqui com os irmãos aqui e acabei de comentar com eles. Que programação Glória a Deus. excelente, Glória a Deus. palavras, coisas que preenchem a gente. Deus falou muito comigo ali, né? Eu disse para os irmãos aqui, olha, vai ficar difícil falar alguma coisa, porque Glória a vocês Deus. falaram tudo que tinha para falar. Mas estava eu aqui, irmão Rafael, irmã Sara, ali, e Deus falando comigo ali, Deus me acendendo aqui. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando e peço que todos aqueles que estão videologados continue, né, contribuindo, né? Nós estamos muito felizes por fazer parte, né, desta juventude. Eu aqui estou aprendendo bastante aqui com esses jovens. Glória E é a isso aí, Deus. irmã Sara. Glória a Deus. Não esqueça de compartilhar. Seja uma arma nas mãos de Deus. Exatamente. Glória a Deus. Glória a Jesus. Compartilhe. Pode começar agora a mudança. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja alcançado pela graça do Senhor. Irmã Sara, eu tenho uma palavra de Deus, né, para contribuir. E toda hora a mensagem ela vinha para o lado daquilo que Deus tocou no meu coração. Eu creio que Deus, o Espírito Santo de Deus, estava preparando já esta mensagem. Glória a Deus. Né? Não é em vão, né? A palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho Glória a certeza Deus. que essa mensagem vai tocar no coração de muitos que estão passando por esta Em nome área. de Jesus. Essa área é difícil e eu confesso que também, alguns meses atrás, eu estava muito apegado em tudo isso que foi mencionado. Eu passava noites, às vezes, em claro, né? Eu pedia a Deus, Senhor, me liberta disso, e graças a Deus, né, Deus, ele ouviu as minhas súplicas, as minhas orações. Eu estava comentando ali no carro quando eu estava vindo, né, por irmão Rafael ali, que eu não sei, mas Deus fez algo maravilhoso, que eu ando esquecendo o celular em casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu esqueço às vezes do celular para ir para a igreja. Às vezes o pastor me manda uma mensagem e eu vou ver só lá de tardezinha, porque a hora que eu peguei o celular, então Deus me deu uma grande vitória, né? Glória a Deus. Mas eu quero deixar uma palavra, então, irmã Sara, irmão Rafael, que Deus me deu. Que se encontra primeiramente ali em Salmos, onde o irmão Rafael já mencionou, mas ela vai agregar naquilo que Deus colocou no meu coração. Que diz assim em Salmo 101, versículo 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Aleluia. Deus. Glória a Aleluia. Jesus. E no Salmo 103, que maravilha, vem tudo a entrar no benefício dessa mensagem. No 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Glória a Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Meu Aleluia. Aleluia. E ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Aleluia. E para entrar, né, nesta revelação que Deus deu, né, para a juventude nesse dia, é imprescindível nós não mencionarmos, né, neste relato, nesta mensagem de Daniel, que vem a calhar. Por quê? Como todos nós sabemos, né, Daniel, né, foi levado, né, cativo à Babilônia, né, foi levado, né, por num lugar ou num cenário ao qual ele não queria estar. E a Babilônia, nós sabemos, né, que retrata do mundo hoje. Meu Deus. Né? Então nós sabemos que desde aquele tempo o inimigo, né, o Satanás, ele tenta de todas as formas fazer com que tirar a nossa atenção, chamar a nossa atenção para que nós não viamos buscar a presença de Deus. E ali nos diz a palavra do Senhor, aleluia, que ali no versículo 3, já começa ali, ó, e disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência
e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, e, enfim, de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O que me chama a atenção, irmã Sara, irmão Rafael, né, é que esses jovens, e nós sabemos, mas isso é mais para quem não sabe, irmão Rafael, a gente tem que espanar um pouquinho, porque às vezes tem pessoas que aí não lê a Bíblia, ou pessoas que não sabem, mas esses jovens a gente traz para os dias de hoje. Mas aí o irmão vai dizer assim para mim, assim, mas naquele tempo não tinha celular, mas naquele tempo não tinha tecnologia, irmãos. O diabo em todas as épocas, ele fazia algo. E olha bem o que aconteceu com esses jovens. Eles foram levados para um lugar onde eles adoravam ídolos, adoravam imagens, e era totalmente diferente do conhecimento deles. O que eles tiveram que fazer? Diz a palavra de Deus que Daniel e esses 3 jovens, eles assentaram em seu coração serem fiéis ao propósito, a Deus. E quem sabe de onde vem, ele sabe, aleluia, o seu chamado, ele não se contamina com as coisas deste mundo. Eu sei que o Satanás, ele investe pesado nessas artimanhas, na moda, ele investe, nos louvores, às vezes, no caso, nas músicas mundanas, as melodias, eu quero dizer assim, melhor dizendo, e às vezes a gente, ainda mais a gente que veio do mundo, que não foi criado assim num lar cristão, a gente percebe com mais facilidade, por exemplo, irmão Rafael, alguns ritmos de música. Por exemplo, tem algumas músicas que lá no fundo da música o diabo trabalha na melodia, e às vezes as pessoas não percebem, e aos poucos elas vão se contaminando. E esses jovens, aleluia, vou ler para não ficar nas minhas próprias palavras, olha o que é a fidelidade, olha o que é, independente do cenário, do lugar que nós estivermos, irmã Sara, a gente tem que entender quem a gente é. Glória a Deus. A gente tem que entender o que a gente é naquele cenário. Glória a Deus. O que a gente vai fazer lá no cenário que a gente está, no colégio, na faculdade, aonde nós formos. Porque me chama a atenção que alguns cristãos são crentes só na igreja. Mas saiu da igreja, cadê o cristão? Isso está virando moda, na verdade. Entende? E, irmão Rafael, é interessante que quando vocês estavam ali fazendo o programa, Deus falava muito forte no meu coração ali, e eu sentia vontade de sair glorificando, pulando, porque a palavra estava batendo em mim também. Porque eu vi também alguns erros que eu cometia. E eu comecei a olhar vocês ali pregando, falando, e eu comecei a ver as almas, que nem eu, que muitas vezes, de repente, Aleluia. achando que era só comigo que estava acontecendo. Mas isso que está acontecendo é com muitas pessoas à nossa volta. E nós estamos aqui, aleluia, não porque somos melhores, não porque a gente está imune, de repente, de acontecer, não. A gente também temos, aleluia, de repente, algum momento de distração. Mas graças a Deus e a misericórdia do Espírito Santo, que Deus nos traz essa revelação. Glória a Deus. Para que a gente possa entender que nós temos que melhorar cada dia mais e não contaminarmos os nossos olhos, assim como fez esses jovens. Eles resolveram, aleluia, em seu coração não se contaminar, aleluia, com os manjares, com as coisas daquele tempo, daquele mundo, que para eles eram a mesma coisa que hoje o celular. Eles não tinham celular, mas tinham outras coisas. Muitas e eles distrações. Botaram no seu coração. E olha a ponto da fidelidade. O que me chama a atenção, irmã Sara e irmão Rafael, que a fidelidade em Deus nos colocará em cenários ao qual a gente não queria estar. Mas por causa da fidelidade, como eu preguei esses tempos lá na igreja, e eu trago essa revelação, para muitos que vão ver, se você for fiel a Deus, a própria fidelidade vai fazer com que pessoas mal intencionadas tenham inveja daquilo e vão tentar contra a tua fé, como aconteceu com Daniel e como aconteceu também com Sadraque, Mesaque e Abednego. O que aconteceu? Foram até eles ali e tentaram investir contra eles. Colocaram Daniel contra a parede. Tentaram achar algum problema, algum defeito pela lei e não acharam.
Mas o que acontece? Por que eu estou trazendo esta revelação? Porque tudo que vocês já trouxeram, traz para cá. Tudo que vocês falaram, traz para a fidelidade. Porque se nós não nos colocar em fidelidade a Deus, tudo que vir a nós não vamos dar valor. E se nós colocar fidelidade em primeiro lugar, nós vamos ver que a gente não pode contaminar os olhos, não podemos contaminar o nosso templo, aleluia, que é o corpo, o templo do Espírito Santo. E o que acontece? Então eu vou ler aqui em Daniel, glória a Jesus, glória a Deus, capítulo 3, versículo 16, que olha só, aonde levou a fidelidade, aleluia, ao eles não se contaminarem. Versículo 16 diz assim, ó: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de que te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e de tua mão, ó rei. Glória a Jesus. Então é interessante, irmã Sara, irmão Rafael, que a gente às vezes pensa assim: bah, mas está tão difícil, é tanta perseguição, bah, a gente não pode fazer nada, bah, cristão. Não, se a gente sabe para onde a gente quer ir, né, não é qualquer lugar que vai fazer a gente se sentir bem. Glória a Deus. Se a gente tem a fidelidade em Deus, a gente sabe que é difícil. E no tocante à contaminação, né, quando esses jovens, ou nós, ou a juventude, ela decide ser fiel a Deus, vai vir ataque, vai vir perseguição, vai vir através, hoje nós estamos falando de tecnologia, vai vir. Mas o que acontece? Nós temos que entender que quando nós somos fiel a Deus, vão tentar nos colocar na fornalha, dizendo assim, trazendo para o espiritual, o Satanás, ele vai fazer como Nabucodonosor fez. Ele vai tentar te oprimir, vai tentar te impor, aleluia, um medo tamanho para que tu regrida, para que tu aceite a investida. Mas quando tu é fiel a Deus, tu não vai se deter, aleluia, por algo que tu sabe que aquilo ali de repente te dá um prazer, te dá de repente uma emoção, mas tu sabe que aquele prazer, aquela emoção é momentânea e aquilo vai te levar para o inferno. E a gente tem que entender que quando o rei, aleluia, diz ali para eles assim: olha, eu acho que tu não entendeu o que nós falamos, nós vamos te clarear aqui, a gente vai te dar uma chance de novo. O diabo é sujo, irmãos. Ele às vezes ele tenta burlar, ele tenta trazer as manhas dele através de um vídeo, através de algo para te prender, aleluia. Mas aí tu tem que entender, aleluia, que tu não pode se deter, tu não pode se deixar levar por isto, aleluia. Porque quando eles ali estavam diante dali do rei, aleluia, o que eles falaram? Quando o rei diz assim, olha, ele disse assim, ó, tá escrito, ó, glória a Jesus, e se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, glória nem a Deus, adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então não era o celular naquela época, mas era uma estátua. Eles poderiam se contaminar assim, eles poderiam se dobrar, mas naquele dia lá era uma estátua, mas hoje é o celular. E nós, como somos cristãos, e nós somos sal da terra e a luz do mundo, nós temos que nos colocar em posição. Nós temos que entender que nós não fazemos parte deste mundo. E usar, sim, a tecnologia para as coisas benéficas, para as coisas boas. Claro que a gente tem que filtrar, a gente tem que ter um filtro, a gente tem que ter constante oração, constante jejum, aleluia, para quê? Para que a gente possa ser despertado pelo Espírito Santo, para que nós possamos ter a certeza e convicção daquilo que é certo e daquilo que é errado, e não fazer aquilo que é errado. Mas se a gente estiver fiéis a Deus, o Espírito Santo de Deus vai sempre nos conduzir, como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam ali, olha, nós vamos aquecer 7 vezes mais. E ele diz, olha, pode aquecer, nós sabemos a quem servimos, nós temos uma dedicação, nós queremos, aleluia, estar com Cristo. Olha, nós não sabemos, ele falou assim, Rafael, nós não sabemos se o nosso Deus vai nos tirar dessa fornalha. Mas de uma coisa nós sabemos, não vamos se dobrar. Glória a Deus. Aleluia. E o que eles falam? Não vamos se dobrar.
E o que acontece? Eles vão para a fornalha. E aí é o ponto. Muitas vezes, irmã Sara, de repente tu vai ser lançado na fornalha. Mas o que importa é que se tu é fiel, não vai te acontecer nada. Glória a Deus. Vai chegar o tempo em que aquele cenário, aquele lugar, por causa da sua fidelidade, entendeu? Ele vai te fazer, aleluia, a tua vida, aleluia, ser glorificada para que o nome do Senhor seja exaltado. Glória a E é Deus. assim que acontece, jovem, que você que está nos assistindo, nos acompanhando. Não se venda, não se detenha. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil, mas qual é a chave da vitória? É permanecermos fiéis mesmo em meio à Babilônia, mesmo em meio ao mundo, mesmo em meio às investidas, porque a tua fidelidade em Deus vai fazer com que as perseguições venham até a ti. Aleluia, através, hoje, né, que nós estamos falando da tecnologia, né, a tecnologia da moda, a moda também, irmãos, ela te traz também, se tu não souber levar, né, eu mesmo estava assistindo, né, esses tempos atrás, né, a moda, se tu não vigiar, ela vai te levando também por um caminho, né, mas claro que nós estamos falando aqui de tecnologia, né, então naquele tempo de Daniel não tinha tecnologia, mas tinha a investida de Satanás. Sim. Olha o que Satanás faz. Ele veio com tudo para cima deles. E assim também foi com Daniel. Mas a fidelidade, aleluia, que é o ponto aqui agora, por causa do que a mensagem trouxe, se nós somos fiéis, nós não vamos ser, aleluia, impedidos de entrar na cova dos leões, como aconteceu com Daniel. Mas a fidelidade fará com que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, lá na tua escola, lá aonde tu for afrontado, aonde tu for impedido de repente, aleluia, é isso que importa, é isso que essa mensagem de Deus vem agregar nas nossas vidas, que em meio a essa tecnologia, em meio a armação diabólica de Satanás, nós possamos ser fiéis. Em nome de Jesus. E na fidelidade, irmão Rafael, na fidelidade, nós não somos imunes, aleluia, de entrar dentro da fornalha. Deus, de repente, não somos imunes de cair na cova dos leões, mas a fidelidade vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Só para finalizar a minha deixa. A fidelidade, irmã Sara, aleluia, quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dentro da fornalha, que eles saíram, o que o rei falou? Ele deu um decreto e disse que a partir daquele momento, o nome, no caso eles teriam que adorar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Glória a Deus. Olha bem que mistério. Em meio à tua fidelidade, em meio a essa tecnologia, que você renunciar às coisas que vão te contaminar, que vão te tirar da presença de Deus, olha bem, se você permanecer fiel, o que Deus vai fazer? Deus vai fazer com que o teu nome seja glorificado. Por quê? Porque Ele vai te honrar em meio a tudo aquilo que parece difícil, em meio àquilo que parece impossível. É impossível para você, mas para Deus não é. Glória eu sei a Deus. que, irmãos, eu estava passando por este processo. Há uns meses atrás, eu estava... Por isso que eu disse que Deus estava falando comigo ali. E eu dizia, Senhor, mas eu não consigo me desprender do celular. Eu não consigo. Eu entrava à madrugada no celular. E eu começava a dizer, mas Senhor, eu não quero isso para mim. Mas quando vê, eu vou olhando um vídeo, vou olhando um vídeo, vou olhando um vídeo. E daqui a pouco eu olhei no relógio, dia 3 da manhã. E eu não orava. Mas ali eu comecei, Senhor, me ajuda, me liberta, me transforma. E eu comecei, Senhor, isso não está certo, isso não está certo. Aí que tá a chave, irmão Michael. Por isso que eu li o Salmo 101, versículo 5 ali. Confessei o Senhor as minhas transgressões e Ele me perdoou, apagou meu pecado. Porque tem gente apostasiada que não reconhece mais que isso é um pecado, como tu reconheceu. O Espírito Santo te inquietou, eu creio. Sim. Porque é uma coisa normal hoje em dia, né? Tu passar a madrugada Isso. ali no celular. A gente não reconhece que é um pecado mais. E vamos indo pro inferno de tobogã. Sim. Uma coisa interessante Glória a é que Deus. talvez não na Bíblia o jovem pensa que, bom, não tá na Bíblia escrito referente a isso, sobre tecnologia, sobre rede social, então eu faço o que eu quiser. É. Mas tá na Bíblia que nós não podemos nos conformar com este mundo, nós não Com esse podemos nos presente conformar
com os padrões desse mundo. Glória e o padrão a Deus. do mundo é você viver ali grudado na rede social, o grudado padrão. no celular. É uma coisa normal, um hábito comum. Mas você precisa vencer isso para você viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Glória a Jesus. E é interessante, irmã Sara e irmã Rafael, que às vezes a gente vai deixando o comodismo, vamos deixando, e o que acontece? Vai entrando, né, no nosso meio e nós acabamos às vezes despercebendo, mas se nós não tratar na raiz do problema, se nós não tratar, aleluia, de uma forma mais dura, mais rígida, vai acontecer o quê? Como aconteceu com outras denominações que eram que eram fogo puro, mas foram sendo líderes frouxos, foram deixando entrar e entrando, e daqui a pouco dominou. Mas graças a Deus que aqui nós estamos falando com pessoas que temem a Deus. Glória a Deus. Com pessoas que Aleluia. querem estar na revelação de Deus. E nós não estamos aqui apontando um defeito, uma falha. Não, nós também somos alvejados muitas vezes por essas ciladas de Satanás. Mas o que diferencia é que quando nós reconhecemos a tempo e a gente vai e trata aquilo ali, a gente vai e busca, Senhor, isso não me faz bem, me ajuda, me socorre. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu fui vendo, o próprio Espírito Santo de Deus foi me permitindo esquecer o celular em casa, foi me permitindo, eu saí várias vezes de casa sem o celular, pro culto, pro trabalho, e eu fiquei pensando, mas eu acho que isso aí é Deus trabalhando na minha vida. Com certeza. E depois, agora mesmo, ultimamente, isso eu tô falando é verdade, diante de Deus, ultimamente, raramente eu vejo o celular, raramente eu fico ali preso no celular. Às vezes eu fico pensando, hoje eu nem peguei o celular, sabe? Mas eu sei que é Deus trabalhando nessa área. E se você, meu amado irmão, minha amada irmã, jovem que nos escuta neste momento, se você está preso a isso, nós estamos aqui hoje para te ajudar em oração. Nós vamos estar intercedendo daqui a pouco, né, irmã Sara? No tocante a isso, que Deus venha entrar com a providência na sua mente, no seu coração, e que você venha repugnar essa ação contrária de Satanás sobre a tua vida, porque isso mata, irmãos. Isso nos distancia. A palavra de Deus diz, irmã Sara, que nós temos que remir o tempo. Nós temos que achar um tempo para adorar, para exaltar, para buscar. E muitas das vezes o celular tira tudo esse tempo. Exatamente. Mas é como tu falou, a partir do momento que isso deixa de ser um vício na nossa vida, que nós tomamos a decisão de parar de priorizar isso, você vai até se esquecer do celular, vai passar horas sem celular e nem vai perceber. Mas antes eu passava o dia todo no celular, agora eu nem mexo mais, porque é um trabalhar de Deus, porque essa é a vontade de Deus, que você perca essa dependência, esse vício da tecnologia e foque no reino, foque nas coisas que vão te acrescentar. Então, se você se identificou com alguma coisa que nós falamos aqui, é uma coisa que deve ser trabalhada dia após dia. É uma coisa que nós estamos trabalhando em nós mesmos também. E que, em nome de Jesus, nós vamos vencer. E você também vai vencer. Se você tomar a atitude de entregar a sua vida a Deus, de trocar uma madrugada no celular por uma madrugada em jejum e oração, com certeza Deus vai te honrar, vai fazer grandes coisas na sua vida. Porque Deus honra quem tem fidelidade a Ele. Glória a Deus. Então nós estamos aí já no fim. Vamos então estar fazendo uma oração, finalizar essa programação e que Deus abençoe a cada um. Glória a Pode Jesus. começar a oração, irmão Michael. Soberano Pai Deus, nosso, glorioso e eterno Pai, graças te damos, Pai, porque sabemos, Pai, que muitos, Senhor meu Deus, estão sendo alcançados por esta revelação, por esta mensagem, Senhor. Acampa, Senhor meu Deus, os teus anjos, Senhor meu Deus, sobre este coração, sobre este homem, sobre esta mulher, sobre este jovem, sobre esta criança, Pai,
Pai, que está, Senhor meu Deus, de repente, enfraquecidos por causa deste veneno, Senhor meu Deus, que é a tecnologia, Senhor meu Deus, que possam, Senhor meu Deus, ter a revelação do Teu Espírito para saber, Senhor meu Deus, administrar o que é certo e o que é errado, o que pode ser e o que pode não ser, Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor, alcança, Senhor meu Deus, aleluia. Eu clamo, Senhor meu Deus, pela Tua providência, Pai. Cura agora, Senhor, esta mente. Cura agora, Senhor meu Deus, através dessa programação, liberta, Senhor. Jesus, Nos liberta, em Senhor, em nome de Jesus Cristo, de para qualquer a honra e para a dependência glória do deste Teu mundo, santo e desta glorioso terra e da nome, Pai. tecnologia, e Oh, nos coloca a Espírito dependência Santo, total em Espírito Ti, Santo, do Teu reino, toda da Tua honra é palavra e sua, do Teu Espírito toda Santo. glória é sua, Em o nome de poder é Jesus seu, Cristo. Pai. Tudo é Amém. seu, a honra Glória e a a glória. Deus. Aleluia. Espero que a palavra, o que foi dito aqui, tenha falado com você. Então, agradecemos aos que permaneceram até o final. Que Deus abençoe. E, geração eleita, o nosso lema é Deus na frente. Glória a Deus.